Da mesma forma, tudo que Abraão recebeu do faraó foi uma maldição para Abraão. Tanto que a gente vai continuar a ver essa mesma maldição indo para frente. Dos bens que veio lá do Egito, você vai ver que vai vir outras coisas também que acabou por sendo uma maldição para Abraão. Nada quero para mim, senão que os meus servos comam a porção pertencentes a Ané, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam o seu devido quinhão. No capítulo 14, Deus, ao ver a mudança de Abraão, ele faz uma aliança com Abraão. Ele literalmente, no capítulo 15, perdão, ele faz uma aliança. Ele vai dar uma bênção a Abraão e vai se responsabilizar pelo cumprimento dessa bênção. Preste atenção. Passados esses acontecimentos, falou o Eterno a Abraão, por intermédio de uma visão: não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: ó Todo-Poderoso meu Deus, que valerá uma grande recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tem. Ou seja, Abraão ainda está pensando, ainda precisa de mais algumas mudanças, mas Abraão, ele já nota que não vale a pena ter tudo, ter dinheiro, ter posse, ter gado, ter empregados, ter escravos. Não adianta. Por quê? Ele vai morrer e vai deixar tudo para quem? Ele disse: eu vou deixar isso tudo para o meu servo, porque eu não tenho descendência. No verso 3 vai dizer: tu não me concedestes descendência, por esse motivo um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Eterno: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo, será o legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e ordenou: olha para os céus, conta as estrelas se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Agora, depois de tudo, Abraão começa a entender que a promessa do Eterno vai além dos bens materiais. Ele vai prometer a Abraão aquilo que ele não poderia fazer. Abraão já tinha seus 80 e poucos anos quando Deus promete isso a ele. E Abraão creu nessa promessa. E isso lhe foi contado como justiça, foi acreditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Agora, Abraão, quando foi chamado, não estava em Harã. Ele não estava em Ur dos Caldeus, ele estava em Harã. Ou seja, a promessa de... Quando Abraão foi tirado de Ur dos Caldeus, foi tirado pela promessa ao pai dele, que saiu de Ur para ir para Canaã. Abraão literalmente continua essa promessa, já que seu pai não continuou. E continua, né? Indagou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Ou seja, Abraão faz um questionamento: como é que eu vou saber? Como é que eu tenho segurança disso? Que eu vou tomar posse disso? E no verso 9 vai dizer: então ordenou-lhe o Senhor: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe os animais, cortou-lhes no meio, cada um a metade, frente à outra parte, e as aves, no entanto, ele não cortou. Por que Abraão fez isso? Porque Abraão cortou esses 3 animais, o Eterno pediu esses 3 animais, e cortou e colocou uma metade de um lado, uma metade do outro. Parece um negócio meio bizarro, né? Ele fez um caminho, pegou 3 animais, que Deus mandou aqui, cortou eles no meio, colocou uma metade de um lado, uma metade do outro. Porque era uma promessa, antigamente era um juramento, era feito assim nos tempos antigos. Eles cortavam os animais, colocavam uma metade de um lado, a metade do outro, e quem estava fazendo a promessa passava no meio. E dizia, quando eles terminavam de passar: que isso seja feito se minha promessa, isso seja feita comigo ou contigo, se essa promessa que foi feita hoje não for cumprida. Ou seja, que se a pessoa que prometeu algo não fizesse conforme aquilo que foi dito, ele deveria ser cortado ao meio. Dona Lourdes, é complicado. Mas é uma promessa. Isso aí é uma demonstração de quê?
de que essas pessoas vão fazer de tudo para cumprir essa promessa. Então Abraão foi, cortou esses animais, no meio, botou um do lado do outro. Só que quando foi na hora de Abraão passar no meio desses animais, ou seja, para Abraão também dar o ponto dele dizendo, olha, eu vou fazer de tudo para que essa promessa seja cumprida. Qual é a promessa? De obedecer ao Eterno e tomar a terra de Canaã como herança ali para sempre. Não só Abraão, mas toda a sua descendência, o seu povo. Contudo, olha, presta atenção. No verso 3 vai dizer, ó, ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Ou seja, quando chegou na hora de Abraão passar no meio dos animais, para ele prometer que ele e sua descendência fariam de tudo para cumprir as promessas de ser obediente a Deus e de conquistar a terra, que não mediriam esforços, Abraão dormiu. Deus fez Abraão dormir. Por quê? Abraão, literalmente, os descendentes de Abraão não iriam cumprir essa promessa. Eles não iriam fazer de tudo para assumir essa promessa de Deus. Sabe quem passou no meio? O próprio Eterno. Só o Eterno que passou no meio Só o Eterno que jurou que ia fazer. Porque se dependesse dos descendentes de Abraão, essa promessa jamais seria cumprida. E eles seriam cortados no meio, como diz a palavra aí, como faz o juramento. Agora, já que um deles quebrou o contrato, quem foi cortado no meio, literalmente? O Messias, Yeshua. Ele morreu por nós, para nos salvar. Então, por isso que o Eterno é que toma esse juramento. Porque nós, os descendentes de Abraão, não teriam capacidade de continuar essa promessa. E vai dizer no texto, né? Aqui, Abraão dormindo, meio que sonolento. Deus diz, olha, Abraão, imagina você tendo um sonho assim, que você vai... Poxa, Deus fez uma promessa, cortou os animais aqui tudinho. De repente você cai no sono. Aí Deus fala bem suavezinho, ó, Abraão, não vai ser assim fácil não. Por isso que Deus fala isso com Abraão dormindo. Não vai ser tão fácil. Os teus descendentes ainda vão passar 400 anos no Egito, em terras estrangeiras. Mas depois eu vou tirar eles de lá e vou trazer eles para essa terra de novo. Vou trazer eles para habitar nessa terra. Mas primeiro eles vão passar um tempo exilados. E assim como aconteceu na história de Abraão, Abraão estava na terra prometida e saiu para o Egito e depois voltou, cheio de bens. Do mesmo jeito, o povo do Eterno estava lá com Jacó, com todo mundo, né, com Israel. Estava todo mundo lá na terra prometida e saíram para o Egito, passaram muito tempo lá e depois voltaram cheio de bens. E assim será as 10 tribos do norte, quando eles saírem da sua dispersão, que o Eterno os chamar de volta para Israel, quando Yeshua voltar, eles voltarão cheios de bens. Mas que bens eles vão voltar? Com aquilo que o Eterno prometeu, que é a verdade, que é a Torá. Estarão repletos da Torá do Eterno. Vai dar um vento aí. Agora o Eterno mandou um vento bom pra gente aí. Cuidado uma luz, segura aí, viu? Continuando aqui. Então, entenderam aí, né? No Gênesis 15. E a gente vai passar agora para entender o que eu disse lá. O que é que veio junto da primeira vez lá que Abraão foi para o Egito? Veio junto Agar, a serva de Sarai. Ela veio como uma ama, né? Uma serva da mulher de Abraão. O Eterno havia dito, olha, não vai ser o teu servo, não vai ser, fugiu o nome dele agora, Eliezer, o teu herdeiro, vai ser alguém que vai vir da tua própria carne. Então, provavelmente Abraão contou essa promessa para sua esposa, ela vendo a sua idade, vendo que seria muito difícil ela dar filhos a Abraão. O que é que ela faz? Ela disse, eu vou dar uma forcinha ao Eterno. Em vez de eu esperar que Abraão tenha filho de mim, já que eu não posso mais, aos meus olhos, eu vou dar minha serva, a egípcia Agar, para Abraão ter filho com ela.
Então ela foi e deu a sua filha, deu a sua serva. Diz aqui, a mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abraão, ouve o que eu te peço. O Senhor não me permitiu que eu desse a luz. Ou seja, ela não estava orando mais a Deus para que desse a luz. Portanto, toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha ter filhos. Ou seja, ela foi dar uma forcinha para o Eterno. O que é que acontece? Abraão vai e aceita essa conversa, não ora mais ao Eterno, não pede mais, não espera as promessas do Eterno, que o Eterno é o Deus do impossível. O que é que ele faz? Ele vai e ouve a sua esposa. Tem um filho com ela. Quem nasce? Ismael. Os descendentes de Ismael hoje são os maiores inimigos do povo do Eterno. Até hoje, os descendentes de Ismael, quem é o Ismael hoje? São os descendentes da religião do Islã, que perseguem o povo judeu, que perseguem o povo da promessa, que perseguem os cristãos por causa de um dos erros de Abraão, por ele ter dado ouvido à sua esposa, que não acreditava que o Eterno pudesse ainda fazer alguma coisa por eles. E no verso 17 diz, aí no capítulo 17, vem a promessa da circuncisão. Vem a promessa que o Eterno vai dar a Abraão, literalmente, que diz, ó, quando Abraão completou 99 anos, ou seja, Abraão teve Ismael com 85 anos. Ele Sara e Agar. Agar devia ser nova, seus 40 anos, 50, sei lá. Não diz aqui na escritura. Mas, quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Eterno chama ele para fazer o pacto da circuncisão. E ele diz, ó, estabeleça a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe prometeu, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será paz de multidão de nações. Não te chamarás mais Abrão, mas doravante seu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo e te farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e os teus futuros descendentes, de geração em geração, aliança perpétua, para ser o teu Deus e tua raça depois de ti. A tua descendência depois de ti darei a nação, a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã, em possessão eterna, eu serei o vosso Deus. Declarou também a Abraão, quanto a ti, obedecerás a minha aliança, de todos os teus descendentes de geração em geração. Eis a minha aliança contigo e com a tua descendência futura. A aliança que deverá ser guardada de geração em geração, todos os do sexo masculino, entre vós deverão ser circuncidados na carne. Farei circuncidar a carne de vossos prepulsos, e será a marca da aliança entre mim e vós. Tua geração em diante, de tua geração em diante. Todos os meninos, ao completarem 8 dias de vida, terão de passar o fio da circuncisão, tanto os nascidos da tua casa, quanto os escravos, os que forem comprados por dinheiro, ou algum estrangeiro que não pertence à tua raça. Sejam nascidos em tua casa, ou comprados, todos terão de ser circuncidados. Minha aliança, marcada em vossos corpos, será uma aliança perpétua. Portanto, qualquer do sexo masculino, a carne do prepúcio que não tiver sido cortada, mantendo-se incircunciso, será eliminado do meio do povo. Ele rompeu a minha aliança. Determinou o Deus de Abraão, a tua mulher Sarai não será chamada de Sarai. Seu nome passa a ser Sara. Eu a abençoarei e também por intermédio dela te darei um filho. Em verdade, eu abençoarei e procederão muitas nações e grandes reis. Agora, o que é que o Eterno promete aí? O primeiro ponto que a gente observa, que a circuncisão é dada um sinal perpétuo. E a circuncisão não é só do coração, a circuncisão da carne. A gente vai ver que Abraão já era circuncidado no coração. No texto, em Gênesis 26, verso 5, vai falar disso. Que Abraão obedeceu às minhas leis, obedeceu aos meus mandamentos. Ou seja, que Abraão já tinha o coração circuncidado. Moisés fala disso lá em Deuteronômio capítulo 10. Vai dizer que a gente deve ter, que o povo deveria ter o coração circuncidado. Mas isso não impedia que tivesse a carne do prepúcio circuncidada.
Quando Paulo está falando lá contra a circuncisão, não é o ato da circuncisão em si, é contra o partido da circuncisão. Ele fala várias vezes sobre isso. Os da circuncisão, ou seja, os que têm a doutrina do primeiro século, que eram puxados à lei oral, à lei talmúdica. Esses são chamados os da circuncisão, são aqueles que eram ferrenhos na devoção ao Eterno, por meio também das tradições orais. Paulo está falando do partido da circuncisão, não do ato da circuncisão em si. Tanto é que ele circuncidou Timóteo, em Atos capítulo 16 fala disso. Então, o que é que a gente vê primeiramente aí? Que Deus, literalmente, às vezes a gente espera a promessa e quer fazer do nosso jeito, mas às vezes o que Deus está preparando demora a chegar, mas vai chegar na hora certa. Abraão, e Deus só vai agir quando o homem achar que é impossível. Porque aos olhos de Abraão e de Sara, Abraão aos 86 anos de idade, poderia ter uma chance ainda de ter um filho. E por isso que ela deu a sua serva. Por isso que ela faz isso. Porque aos 86 anos de idade ela achava que Abraão ainda teria uma chance. Seria a última oportunidade de Abraão. Mas aos 99 anos de idade, Abraão seria pai, juntamente com ela, que também tinha uma idade avançadíssima. Não me recordo aqui agora quando ela teve o filho, né? Quando ela teve Isaac. Mas ela também tinha uma idade avançadíssima. Então, o que é que a gente vai aprender, extrai dessa porção de hoje? O que é que eu extraio? O que é que eu trago para vocês, para a gente colocar na nossa prática? Assim como eu tinha feito o estudo sobre Pedro, a evolução da Techuvá, assim a gente vê a evolução da Techuvá também na vida de Abraão. Ser perfeito, ser tamim, como fala em hebraico, ser perfeito na presença do Eterno, ser o amigo do Eterno, não vai querer dizer que você não vai errar, que você não vai transgredir o mandamento. Não intencionalmente, mas eu digo, por um motivo ou outro, você não vai resistir, vai fazer algo de errado. Mas ser tamim é você confessar o seu erro. É quando você tiver a oportunidade de novo de fazer o certo, você fazer o que é certo. Você errou no passado, mas você se corrigiu posteriormente. É você buscar a evolução. Você se desapegar das coisas físicas e materiais. Você ter uma vontade de mudança. Você tem uma vontade de seguir apenas o que o Eterno fala. É você ser um filho de Abraão. Quando o Eterno chamar, você sair. Você dizer, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer o que você quer. É quando você ser corrigido por algo, não abaixar sua cabeça, não endurecer o seu coração, como fala lá em Hebreus, capítulo 3. Quando vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o vosso serviço. É você ter um coração circuncidado. Abraão tinha um coração circuncidado, não tinha barreira, né? Orlar. Não tinha barreiras para o Eterno. Prepúcio, a palavra prepúcio em hebraico é a palavra orlar. Orlar quer dizer barreira. A circuncisão é que você cortar a barreira fora, jogar a barreira fora. É você ter o coração sem barreiras para o que o Eterno diz. É você não buscar transgredir a palavra do Eterno. Você buscar ser obediente ao que o Eterno falou. Buscar aquilo que ele disse e fazer todos os dias um passo de techuvá, de retorno à vereda antiga. O que é que a gente aprendeu? Que Abraão, quando viu que estava indo por um caminho errado, o Eterno disse, olha Abraão, o que tu tem aí, tá vendo tudo isso, não chega nem perto de um terço do que eu posso te dar. Então Abraão, poxa, olha o que eu estava fazendo de errado. Então ele retorna ao começo da história e depois vai, a partir disso, progredindo na sua fé. Então o que a gente aprende dessa paraxá de hoje é que um amigo do Eterno, Abraão, ele também tinha erros. Isso nos encoraja. E muitas vezes a gente está para baixo, a gente está pensando, poxa, eu errei nisso, eu vivo errando nisso. Mas Abraão também errava. Era amigo do Eterno. Mas eu posso me corrigir, eu posso melhorar, posso fazer melhor e eu posso conseguir chegar a ser também uma pessoa que é servo do Eterno. Uma pessoa que se corrige, que volta ao início e começa tudo de novo, independentemente de onde estava. Comecei a andar daqui e fui para Caruaru, andando. 100 e poucos quilômetros. Mas de repente eu percebi que o que eu queria pegar, o material, o que quer que seja, não está em Caruaru, está em João Pessoa.
Então eu tenho que voltar 100 km daqui e tenho que andar mais 100 km pro outro lado. Corrigir o caminho não quer dizer que você falhou. Quer dizer que você vai tentar até conseguir. Por isso que Yeshua diz, como eu disse no começo do estudo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a techuvá, ela é progressiva. Se você notou que está fazendo algo de errado e achando que estava fazendo certo, você para dali e volta para onde você estava. Abraão estava num local, ele viu que estava errado num determinado, voltou para o início, ou seja, ele teve o caminho de estava indo para um local errado, parou ali, voltou para o início para ir para outro canto, para o caminho que o Eterno quer dar. Quando ele fala ali chegou em Siquém, Siquém é a palavra ombros em hebraico. É onde Moisés tem lá o monte Eibal, né? O monte, tem os dois montes, né? Um das bênçãos e da maldição que Moisés fala. E no meio tem um caminho. Se você está no meio do caminho ali, você está errado, porque você não escolheu nem a bênção, nem escolheu a maldição. Então você tem que ir para um caminho certo, olhar as bênçãos que o Eterno deu. É um caminho difícil para chegar lá? Não é fácil. Porque aos nossos olhos, olhos humanos, é muito mais fácil você obedecer e fazer as coisas deste mundo do que fazer as coisas do Eterno. Aos nossos olhos, né? O caminho para a gente deixar as coisas do Eterno de lado e fazer aquilo que o mundo faz é muito simples. Você não precisa abdicar de nada. Tudo que vier você aceita. Como Abraão fez, veio as bênçãos lá do Egito, independentemente de onde vieram. Se era um povo pagão que matava os esposos das mulheres para poder ficar com suas esposas, se era um povo que escravizava, se aqueles gados ali vieram de coisa errada, independentemente, Abraão foi e aceitou. Mas qual é a vontade do Eterno? Que a gente não aceite essas coisas, que a gente aceite somente aquilo que realmente vier a partir dele, daquilo que é lícito, daquilo que é honesto. Tanto que quando vem de Sodoma e Gomorra, ele diz, olha, eu não quero isso mais não. Para mim já não basta o erro que eu tive no passado. Agora vamos tocar a bola para frente. Eu perdi meu sobrinho, que era como se fosse o meu filho. Agora estou aqui cheio de animais, mas cheio de gado, cheio de coisa, mas não tenho um membro da família. Eu aceitei o que era errado. Agora o rei do Egito pode vir e dizer que eu só sou rico por causa dele. Não é porque o Eterno me abençoou. Então tudo isso são consequências dos erros. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Saber lidar com os erros para que quando tiver oportunidade novamente, aí a gente fazer diferente. Então essa foi a nossa paraxá de hoje. O que a gente aprendeu, né, extraiu dessa porção. Espero que o vento aí não tenha atrapalhado muito, né, o estudo. Mas eu queria agradecer a presença aí de vocês e que o que vocês aprenderam aí também conosco, deixe nos comentários no vídeo. Shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe.